Você vai ver no Jornal da Pampa de hoje. Coração dividido. Domingo é dia de Grenal. Confira todas as informações do clássico. Fim da greve da Caixa lota agências do Rio Grande do Sul. Gaúchos formaram filas para receber atendimento. Polícia prende líder de quadrilha de tráfico e apreende forte armamento na zona norte da capital. Boa noite, está no ar o Jornal da Pampa ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Boa noite. Esse final de semana é especial. No domingo às 4 da tarde, Grêmio e Internacional vão a campo disputar mais um clássico Grenal. E é por isso que vamos começar o Jornal da Pampa de hoje com as notícias do esporte. E como você sabe, no Rio Grande do Sul não tem jeito. Ou se é vermelho, ou se é azul. Não tem meio termo. Considerado o clássico de maior rivalidade no país, o Grenal completou 100 anos em 2009. E não pense que esse clássico acontece só dentro de campo. Desde que foram fundados, Grêmio e Internacional disputam quem é o maior do estado. O Grêmio foi o primeiro a ter sua sede própria, a Baixada dos Moinhos de Vento, isso em 1904. O Inter foi fundado em 1909 e foi ter sua primeira casa apenas em 1931. A Chácara dos Eucaliptos era maior que a Baixada do Grêmio. Se o Inter inaugurou o Estádio dos Eucaliptos, anos depois, em 1954, o Grêmio deu troco e inaugurou o Estádio Olímpico Monumental, na época, o maior do estado. A inauguração do estádio do rival fez o Inter pensar mais alto e construir o gigante da Beira-Rio, que foi inaugurado em 1969. O novo estádio trouxe sorte e o Inter chegou ao tricampeonato brasileiro. Com o extremo crescimento do rival, o Grêmio amplia o Estádio Olímpico e o reinaugura em 1980. 3 anos depois, o crescimento tricolor começa a aparecer, com o Grêmio conquistando a América e o mundo. Os títulos tricolores atormentaram os colorados por pelo menos 23 anos, até que em 2006 o Inter conquistou o Campeonato Mundial e a Libertadores da América, e voltou a se igualar ao rival. E talvez seja por causa desta briga eterna que os clubes do Rio Grande do Sul têm alcançado tanto sucesso no Brasil e no mundo. E no clássico de domingo, quem será o maior, Grêmio ou Internacional? Nessa semana Grenal, você assistiu aqui no Jornal da Pampa alguns dos clássicos mais importantes dos últimos anos. Ontem a vitória foi do Grêmio por 2-1 no Grenal 377. Hoje, no último Grenal de nossa série, a vitória é colorada com o Inter campeão da Taça Fernando Carvalho. Era dia 1º de março de 2009. O Grenal era o 375. E o dia era de decisão da Taça Fernando Carvalho. O Inter precisava do título para não fazer o maior dirigente de sua história entregar a taça para o maior rival. Com essa pressão, o Inter começa melhor e quase marca com Nilmar e Kleber. O Grêmio não jogava bem e no segundo tempo a zaga do Grêmio para e o Inter abre o placar com o zagueiro Índio. Inter 1-0. E quando parecia que o Inter ia fazer o segundo, Alex Mineiro pega de fora da área e marca um golaço. 1-1. Após o gol, o Grêmio renasce e quase faz o segundo. Só que o Inter tem Andrezinho, ele cobra a falta na cabeça de Magrão. É o segundo do Inter, o gol do título da Taça Fernando Carvalho. E o Grenal 375 ficou assim, Internacional 2, Grêmio 1. Pois é, vamos saber agora as últimas informações do clássico. A repórter Gabriela Zotti traz mais informações. Os ingressos para a torcida tricolor acabaram já para os colorados. Amanhã mais ingressos podem ser colocados à venda, dependendo da confirmação ou não dos sócios para o clássico. E o Inter teve mais um treino na tarde de hoje. O time que entra em campo no próximo domingo já foi definido, com a ausência de alguns jogadores, como Marcelo Cordeiro e Allan Kardec. Já o tricolor teve treino coletivo fechado na manhã desta sexta-feira. A equipe segue sem definição para substituir Tcheco e Maxi Lopes. A tendência
ser que a dúvida siga até minutos antes da entrada em campo aqui no estádio Beira-Rio. Gabriela Zotes para o Jornal da Pampa. Ótimo, Gabriela. E confira quais serão os jogos do Campeonato Brasileiro neste final de semana. A 31ª rodada iniciou na quarta-feira com a vitória do Santo André sobre o Palmeiras por 2-0. A rodada segue no sábado com 2 jogos. Às 6h30 da tarde, o vice-líder Atlético Mineiro pega o Vitória no Mineirão. E o Náutico recebe o Barueri nos Aflitos. O domingo é de clássicos. Às 4 da tarde, na Vila Belmiro, tem Santos e São Paulo. No mesmo horário, o Coritiba recebe o Atlético Paranaense no Couto Pereira. E o Inter pega o Grêmio no estádio Beira-Rio. Goiás e Fluminense se enfrentam no Serra Dourada. Nos jogos das 6h30, o Corinthians recebe o embalado Cruzeiro no Pacaembu. Botafogo e Flamengo fazem o clássico no Engenhão. E Avaí Sport fecham a rodada na Ressacada. E a tabela de classificação, hein? Vamos ver como está. Mesmo com a derrota no jogo antecipado contra o Santo André, o Palmeiras segue líder com 54 pontos. O Galo Mineiro é segundo com 50. O Inter é o terceiro com 49 pontos. O São Paulo fecha o G4 também com 49. O Grêmio é o 8º colocado com 44 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Botafogo é o 17º colocado com 32 pontos ganhos. O Náutico é o 18º com 29 e o Sport é o 19º com 28 pontos. O lanterna do Brasileirão segue sendo o Fluminense com apenas 26 pontos ganhos. E as chuvas prometem retornar ao Rio Grande do Sul neste final de semana. Será que vai chover no domingo do tão esperado Grenal? Confira a previsão completa para todo o estado.